As escolas de medicina tiveram um resultado insuficiente no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Mas o que será que os médicos acham disso? E como seria possível reverter este quadro? Bom, aí foi o governo que quer suprir uma deficiência, nivelando as coisas por baixo. Hoje nós não temos profissionais de nível universitário, pessoal capacitado, inclusive para dar as matérias básicas em medicina. E hoje o que está fazendo uma verdadeira indústria, né, de fabricação, uma fábrica de médicos sem qualificação nenhuma. Então hoje é imprescindível que o indivíduo, depois que termina a faculdade, ele tem que fazer uma residência médica para começar a trabalhar. Porque conforme o local e o salário que esses médicos ganham como professor de faculdades é pequeno e não dá para se ter dedicação exclusiva, não se desenvolve mais pesquisa no país, são poucas as áreas que se desenvolvem, e nas faculdades de medicina, então, fizeram assim, abrir de uma vez uma quantidade enorme. Você vê, por exemplo, em Brasília, hoje nós temos umas 5 faculdades de medicina, tem a UNB, tem a Católica, tem a FOPLAC, tem a CEUB está abrindo e tem a FEPEX aqui da Secretaria de Saúde. E não tem pessoal com capacidade a nível de professor, com experiência universitária para formar. Você não se forma um profissional universitário para ensino de uma hora para outra. Então, isso é que está trazendo. E nas cidades do interior do país, às vezes são os médicos que têm melhor posição, que têm um conhecimento um pouco maior, que vai dar. Mas isso não quer dizer que ele tenha a capacidade de transmitir conhecimento suficiente científico para poder fazer que se desenvolva uma medicina de classe boa, né? Melhor. O meu desejo é que for 20, que seja mais do que isso. Quanto mais o governo ficar em cima dessas escolas e fechar essas escolas, é melhor para nós e é melhor para a população. O ensino médico, ele é complexo, ele é caro, ele é longo e é preciso muita dedicação. Portanto, quanto mais o governo, quanto mais a iniciativa pública ficar em cima dessas escolas, melhor. E se tiver que fechar mais 20, que fechem mais 20. Eu acho que para abrir nova escola de medicina, tem que ter um parâmetro, um conselho médico, onde será avaliada a formação da escola. A escola tem que ter um hospital próprio para poder manter o aluno na prática, tá certo? Então estão fazendo muitas escolas de medicina sem o aval necessário. Então isso que a FENAM tem que agir em cima disso, tá certo? Fazer um grupo, uma comissão, tá certo? Para avaliar a formação, não fazer novas escolas, passar por essa comissão a liberação de novas escolas de medicina. Aqui em Brasília vai ser mais 2 agora. Já tem 4, né? Já vai ser mais 2 agora, tá certo? E não tem hospital para todo mundo. Não tem hospital para todo mundo. O curso de medicina é um curso caro, extremamente rentável. Então, acho que assim, a maioria das faculdades hoje visam muito mais a parte financeira do que a parte de preparação do médico. Limitando o número de escolas abertas, eu acho que isso é muito importante, porque também não vai ter residência para todo mundo, né? E a residência hoje em dia é importantíssima para a carreira médica. Eu acho que principalmente preocupando, assim, criando uma comissão que se preocupe em avaliar a condição dessa escola, porque não adianta ter só médico, professor bom, professor com doutorado, tem que ter um bom hospital, né? Um hospital com fluxo importante, pronto-socorro. O curso de medicina é um curso que requer muito estudo, só que também tem que ter muita prática. Olha, em primeiro lugar, é um crime o que está acontecendo nesse país. Eu acho que a gente está abortando médicos de faculdades sem conhecimento algum. Eu acho que é um risco que nós estamos colocando para a sociedade. Eu defendo, sim, que você tem que ter escolas de qualidade e, sobretudo, eu defendo que tem que se ter um teste, tipo faz a OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que não necessariamente você sair de uma escola, você está apto a clinicar. Acho que tem que ter alguma variação em relação a esses novos doutores que estão saindo das escolas médicas. Essa é uma situação que reflete um problema antigo, já discutido pelas entidades de classe médica, que é a proliferação indiscriminada de faculdades de medicina no país. Nada contra as faculdades de medicina, se elas fossem constituídas de uma forma honesta, ou seja, com quantidades adequadas de profissionais trabalhando e ensinando, e que também com hospitais e escolas que pudessem dar respaldo. Da maneira como isso tem acontecido no Brasil, a situação está se agravando porque está se colocando no mercado médicos jovens sem ter feito uma faculdade adequada e sem ter experiência nenhuma. E pior do que isso, depois de formado, além de não ter um hospital-escola disponível, ele também não tem residência médica. A residência médica no país hoje dá cobertura no máximo a 30% a 40% dos formandos.
Então, isso é um assunto que o Ministério da Educação tem tratado de uma forma leviana, no meu entendimento. Não tem tido os cuidados necessários de poder dar ao país uma condição de formar bons médicos. Eu acho que tem muitas faculdades hoje em dia. Eu vejo isso, tem muitas faculdades, tem muitas pessoas muito novas entrando em faculdades, entendeu? E muito novas saindo de faculdade. E eu acho que sem um preparo adequado. O médico tem uma responsabilidade muito grande. E a maturidade dessas pessoas que vão lidar com ele tem que ser grande também. E isso eu acho que a faculdade, uma boa faculdade também passa. Sabe? Então eu acho que as faculdades, hoje em dia, no meu ponto de vista, elas não passam essa visão, não são muito adequadas para formar o médico. E esses médicos saem muito novos, vêm trabalhar com vidas, e eu acho que não tem esse preparo. Então, assim, eu acho que seria maravilhoso muitos médicos, mas os médicos têm que ser capacitados. Eu não sei se essas faculdades elas estão sendo capazes de fazer isso. Então, gera um pouco de medo, né? Medo do que os médicos estão vindo fazer com os pacientes.